Isso vai ser, essas reuniões, elas vão ser mensais, nós vamos estar realizando sempre as primeiras quinta-feira, né, do início ou do final do mês. A gente vai estar informando para vocês previamente se nós vamos iniciar, se nós vamos realizar essas atualizações do sistema ou no início do mês ou no final do mês. Então, vai ser sempre ou uma quinta no início do mês ou no final, na última quinta do mês. Então, antes de tudo, para quem não me conhece, eu sou Alice, eu sou enfermeira e estou como chefe do Departamento de Imunização do Estado. Juntamente com o Departamento de Imunização, nós temos o Silvio, que está como TI também do Conect SUS, do Conecta e também do DCDI, assim como o Tiago também, que e está como o TI COVID e também rotina agora do departamento DCDI, deste departamento. Nós vamos pedir para todos que já estão presentes na sala que estejam atentos às informações que nós estaremos passando. Nesse primeiro momento, a gente vai estar falando sobre o sistema, tanto o CIPNI como o SUS. Em outro momento, a gente já vai estar falando sobre o sistema de informação do COVID, CIPNI COVID. E assim a gente vai trabalhando com as sugestões de todos vocês. O que a gente pede? É que as pessoas estejam atentos a desligar os seus áudios, por favor, porque essas interferências prejudicam bastante a nossa comunicação. Então, desliguem os seus áudios, por favor. Eu vejo que tem pessoas aqui, o Fernando Antônio, ele está com o seu áudio aberto. Por favor, Fernando, se você puder fechar aí seu áudio, eu lhe agradeço. Obrigada. Porque é para a gente evitar aí as falhas, né, de comunicação. Outra coisa que nós já estamos em construção para a nossa aproximação ainda mais próxima do município, né, além das webs que a gente vai fazer como se fosse uma tiragem de dúvidas, né, de passo a passo junto com vocês, nós já estamos em elaboração de um formulário, onde esse formulário nós vamos estar passando para vocês um link, e neste formulário você vai ter a oportunidade de estar fazendo uma pergunta, de estar tirando sua dúvida, ou se quer alguma informação, para que semanalmente, ou a cada 72 horas, os responsáveis por esses programas, né, que estão responsáveis aqui no Estado, por esses sistemas de informação, para darem uma resposta efetiva para vocês e no curto prazo de tempo. Que as dúvidas surgem e aí a gente vai ter esse formulário diário já para que vocês tenham acesso e que vocês possam ali estar fazendo a sua pergunta, tirando dúvida ou pedindo alguma informação. Esse formulário ele já está em construção. Assim também como um guia orientador que está sendo, né, elaborado pelos técnicos de informação deste departamento, para que vocês também tenham esse guia orientador à disposição para que vocês estejam compartilhando e assim mesmo tendo como uma fonte para tiragem de dúvidas. Além disso, eles vão estar realizando alguns cards, né, que sejam como para que a gente tenha isso em mãos, né, para que a gente possa, assim, estar compartilhando e mesmo tirando também as nossas dúvidas. Então, tudo a gente está fazendo para melhorar, principalmente, essa aproximação junto ao município em relação às informações dos sistemas de informação.
Então, eu vou deixar com vocês o Silvio e o Silvio Nogueira, e vou deixar com vocês também o Tiago Dias, que estarão aí conduzindo esta reunião, e eu sei que vai ser de grande valia. Existia essa expectativa. Na última reunião que a gente teve presencial aqui em São Luís, foi nos solicitado essa web, esse momento, né, dos municípios com o sistema de informação. Então, eu acho que dessa maneira a gente vai aí ter como aproveitar e tirar, né, as nossas dúvidas. Então, é o nosso primeiro momento, e eu espero que a gente possa contemplar aí todas as demandas que estão aí dos municípios para o Estado. Então, a gente vai iniciar essa apresentação, tá bom? Sejam à vontade e a gente está à disposição. Silvio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Alice. Vocês estão ouvindo o áudio? Claro, né? Só dar uma confirmação para me continuar. Ah, sim, é Silvio. O Tiago colocou um formulário, eu não sei se aparece aí para vocês, Tiago, porque para mim aqui não aparece. É um link aqui no chat da reunião? Isso, um link que está bem aí, já para vocês estarem colocando o nome de vocês, o município de vocês e também a função de vocês. Tiago acabou de colocar novamente. Por favor, preencha este link, coloque as informações de vocês para que vocês possam estar confirmando a participação desta primeira reunião de atualização do sistema de informação. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal, novamente. Como a Alice já me apresentou, né? Sou o Silvio, responsável pelo sistema de informação da vacina, né? Além do CPNI, tem o SUS e outros sistemas, né? Que vocês já conhecem. E que não conhecem, vão conhecer, né? Porque a gente sabe que tem muita mudança, né, constante nos municípios, e sempre a gente está reforçando algumas questões. A gente sabe que os sistemas sempre estão ou mudando ou atualizando, né? Uma semana está numa versão, no dia seguinte, na semana seguinte é outra versão. E se o técnico, né, que está lá passando as informações para o sistema, não está acompanhando essas mudanças, né, aí vai estar refletindo mais na frente, né, em relação àquelas, né, questão das coberturas, doses aplicadas, que a gente sempre está, né, debatendo aqui, que a gente digita, o município digita, envia, transmite, e demora, né, processar lá no site do CPNI. E o CPNI, né, web, ainda continua, né, sendo nossa ferramenta, né, de estar acompanhando os dados da rotina, né, cobertura vacinal, doses aplicadas, o movimento de imunobiológico mensal, né, que ainda tem municípios que ainda não fazem, né, essa digitação, né, por mais que o sistema esteja, assim, no momento assim, iminente de ser descontinuado, né, para novos sistemas, mas mesmo assim a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla de estar orientando, né, os técnicos, os coordenadores, as regionais, e a gente está aqui, né, nesse momento, né, o primeiro momento de muitos, né, falando desse sistema CPNI, que já tem muitos anos, né, já de existência, e tem o SUS, né, o PEC, o CDS, que veio para estar substituindo, né, o CPNI, e além de outras ferramentas, né, de estar acompanhando os dados da rotina, além do CPNI, que também tem um gabinete. Conforme eu vou demonstrando para vocês aqui os sites, né, do CPNI, os caminhos de como, né, extrair determinados dados, cadastrar um usuário, desativar um estabelecimento de saúde, né? Vocês podem estar levantando, né, a mãozinha ou fazendo uma pergunta, né, que a gente vai estar, né, esclarecendo. Se não souber, mas a gente dá um jeito aqui de, né, responder posteriormente. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela
do CPNI Web. Mas só me confirme se essa tela foi compartilhada. A tela foi compartilhada, Silvio. Ah, ótimo. Está aparecendo a página do CPNI Web, não é isso? Confirma aí, Thiago. Isso. Ah, ótimo. Bom, o endereço aqui, né, do CPNI, né, tá aqui na barra de endereço aqui do navegador, né, cpni.datasus.gov.br, né. Vocês sabem que esse endereço é muito semelhante ao endereço do, né, do sistema da Covid também, né. Então, tem que ter atenção, né, a sipni.datasus.gov.br. Todos os municípios, né, têm um responsável, um ou mais pessoas cadastradas para ter acesso a esse site, né, para estar acompanhando, né, e abrir mais opções, né, de relatórios, porque sem esse usuário, o acesso vai ser bem limitado, né. A gente costuma, né, cadastrar os coordenadores de imunização, os técnicos dos sistemas de informação e outras pessoas que fazem parte, né, lá da área do município que tem interesse, né, em estar acompanhando esses dados. Bom, tem a questão dos perfis, né? O perfil que a gente pode estar acompanhando esses relatórios, cobertura vacinal, doses aplicadas, como já mencionei, pode ser tanto perfil, né, municipal como perfil de estabelecimento de saúde. Né? Esse perfil é o mesmo que muitos já utilizam para fazer a digitação do movimento mensal. Né? Então, esse mesmo perfil de estabelecimento de saúde podem estar, né, visualizando esses dados. Eu vou fazer aqui o acesso. Outra coisa, aí, caso o município não tenha esse acesso ainda, é só entrar em contato com a gente, que a gente providencia esse cadastro, né, para criar o login, envia no e-mail, é um processo bem rápido. Apesar de ser um sistema, né, bem antigo para os veteranos, né, da saúde, mas para a gente que está entrando agora é novidade, né? A gente tem que estar sempre batendo nessa tecla. Vai dar tempo. Mas tu der tempo pra assistir, tu grava e tu me manda, viu?
Mas como é que é que bota? Ele tá no CPNI aqui. Acho que ele vai apresentar o sistema todinho para depois o pessoal tiver alguma dúvida perguntar. Agora que a atualização mesmo de alguma coisa, eu acredito que não vai ter não. E Silvio, se tu estiver falando alguma coisa, ninguém tá te escutando não, porque tu só tá mexendo no computador. Colegas, mas para mim, áudio não está saindo, qualidade péssima na tela, não está dando para fazer quase nada, porque não dá para ver muita coisa. Oi, estão me ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo, Silvio, mas a qualidade, parece que o upload aí tá jogando a qualidade assim em Ruim, 360p. vídeo, né? O áudio tá claro, não é isso, pessoal? Sim, o áudio tá ótimo. Por hora que o áudio tá bom, tem momentos que não tá para entender, ouvir nada. Segue aí a apresentação, Silvio. Aí se tiver ruim, a gente diz. Certo, continuando aqui. Eu preciso voltar muito em relação à explicação? Não precisa, porque tem que falar que é lá no ícone vacina. Não sei se vai tirar relatório de alguma coisa aí. Não Isso, Eu, então, saber do início. eu acredito que deve reiniciar a apresentação do sistema, Silvio, porque ficou sem áudio, entendeu? E a imagem também já não ajuda a qualidade da apresentação, entendeu? Então, e eu até deve começar do perguntei, né, início. o áudio, e alguém me respondeu que estava ok. Por isso Não, eu mas continuo, estava, mas aí tá? depois parou. Né? Foi. É, pronto. Tu explicou até que o site, o endereço do site é parecido com o CPN Covid. Só isso, aí depois pronto. Ah, nesse caso eu vou continuar, né, a partir do endereço do CPI. Viu? Sempre é bom estar reforçando, né? O certo é começar do início mesmo. Não entendi nada aqui. Tem hora que essa internet está ruim mesmo. Bom, continuando aqui a partir do site do CPN Web, né, que é o site oficial, né, para a gente estar acompanhando os dados de cobertura vacinal da rotina, né, principalmente das crianças de menor de ano e 1 ano, né. A gente vai estar aqui acessando a página para estar mostrando a vocês como, né, visualizar esses dados. Bom, em relação aos municípios, né, que não têm acesso ao sistema, né, a necessidade do cadastro, né, de usuário e senha. O sapato ficava coxando por causa do doendo. Alguém está com o microfone ligado, por favor, desligar. A gente pede só para desligar os áudios, gente. Deixa só o Silvio falando. Bom, continuando. Caso o áudio falte, né, só me avisar, viu, que eu paro aqui. Bom, aos municípios que não têm acesso, né, ao sistema, entrar em contato, né, aqui com o Estado, comigo, né, o pessoal da organização, para a gente estar fazendo esse acesso ao CPN Web, né, para estar acompanhando esses dados da rotina, né, exclusivamente da rotina, e também o envio, né, dos dados do movimento de imunobiológico mensal,
E aquela questão, né, de estabelecimento de saúde para estar ativando, desativando, ou até excluindo, né? Porque ultimamente, né, a gente recebe questionamento de municípios que um mês tem uma sala a mais, tem uma sala a menos, né? Isso é devido, né, à questão de cadastros lá do sistema do SUS, né, que pode estar desatualizado. Continuando aqui, eu vou acessar com o login estadual, que é o mesmo de coordenador de imunização, e outros perfis, né? O relatório vacinação, o caminho, né, são os 2 últimos relatórios. A gente vai estar acessando aqui, ó, cobertura vacinal ou doses aplicadas. A gente pode estar aqui selecionando os campos, né, da regional, do município. Eu vou estar aqui gerando um arquivo, né, de todo o estado, né, de todos os municípios. Vou selecionar aqui a opção de visualização, a origem da informação, né, ó. Tem a diferença entre o relatório por residência ou por vacinação, né? Esse residência, né, os dados, as doses aplicadas, né, elas são contabilizadas conforme a residência, né, que está lá cadastrado no cartão SUS, né, do cidadão. E vacinação são as doses aplicadas, né, pelo estabelecimento de saúde. Então, a gente pode estar avaliando, né, ambos os relatórios. Vou selecionar aqui o de residência. Já houve alguns municípios que tentaram solicitar para a gente já o relatório, né, de 2023, só que ainda não está disponível, né? Do ano é dessa forma, né? Tem um atraso, né, na atualização dos dados. A gente está avaliando já o mês de janeiro, né? E sendo que 2022 ainda está sendo atualizado, né? Melhorado aos poucos, apesar que os dados represados, né, foram concluídos já no finalzinho de dezembro, né? Esses dados que não estavam sendo processados, já foi concluído. Aí pode melhorar pouca coisa em relação às coberturas, né? De 2022. Bom, selecionei aqui o ano. Aí vou selecionar aqui as vacinas, né? Menor de ano e 1 ano. Algumas vacinas aqui desse relatório do CPNI, né? Como eu comentei no grupo, né? Na última web, vão ter, né, uns 4 novos painéis para estar, né? A gente acompanhando os dados da febre amarela, HPV, meningo C e a CWY e hepatite B, né? Porque a forma de cálculo, né, mudou, né, eu não sei se vocês receberam uma portaria, né, sobre essa mudança de cálculo de cobertura agora por corte, né, acumulado de doses aplicadas naquele período da vacinação. Mas esses painéis eu vou estar mostrando eles, né, em outro momento, né, assim que eles ficarem totalmente disponíveis para vocês também, não só para o Estado. Bom, selecionar aqui algumas vacinas de crianças. Vou selecionar aqui a faixa etária, menor de ano, 1 ano, né, até 30 dias. E vamos estar pesquisando. O sistema também, ele orienta, né, como é feito o cálculo de cada vacina, né? Tem um documento aqui que vocês podem estar abrindo para conhecer melhor como funciona esse cálculo, né? Caso vocês queiram estar fazendo esse cálculo por sala de vacina, né, já que o sistema não faz esse cálculo de cobertura, né, somente doses aplicadas, para ter uma ideia, né, do quanto é feito em cada estabelecimento de saúde do município. Bom, aqui o sistema já me, né, mostrou aqui a cobertura mensal e acumulada do ano de 2022, né?
do estado. Aí, aqui na planilha, a gente consegue visualizar a meta anual, né, que deve ser atingida, né? Essa meta, né, dividindo por 12, a gente vai ter a meta mensal, no caso aqui, mês de janeiro. Um exemplo aqui na vacina tríplice viral. 111, né, doses aplicadas, conseguiu uma cobertura de 75, né? E sabemos que a meta é 95. Já no mês de fevereiro aumentou um pouco mais, né? Já alcançou a cobertura, né? 96,60. Aí, conforme o mês não vai conseguindo atingir, né, essa meta, vai passando para o mês seguinte e acumulando. Aí, se a gente for ver o ano todo, o acumulado de janeiro a dezembro, né, que é o período consomado, no caso, ficou o ano de 2022 com 85,09%, né? Ficou bem distante, um pouco distante da cobertura da meta, né, a ser atingida, que é 95%. Aí, se a gente for olhar uma outra vacina aqui, a polio, né? Olha aqui no mês de dezembro, 76%, né? 0,70. Nós sabemos, né, que sempre tem uns motivos que a gente pode estar impedindo, né, desses dados estarem sendo processados, né? Não é só o sistema de informação também. A gente tem que estar atento, né, a aplicar a dose, né, fazer essa digitação o mais rápido possível, né, lá no sistema SUS, né, PEC ou CDS, né, questão de estar acompanhando sempre as novas versões dos sistemas, seja eles qual for, né, e ultimamente é bem frequente, né, e agilizar também aquela questão, né, de cadastro de crianças, né, cartão SUS, CPF, que demora às vezes, né, criar esse documento para poder, que o sistema ele exige, né, algum documento para poder incluir a dose. E pelo sistema a gente pode estar vendo, né, o que está acontecendo, né, os possíveis, a gente pode estar corrigindo para essas doses não demorem a ser processadas. Até os simples dados cadastrais do estabelecimento de saúde, né, que estejam diferentes lá do site do CNES, pode influenciar também, né, na validação desses dados. E aí, no caso, aqui no final da planilha, tem a opção, né, da gente estar exportando, né, para Excel, para a gente trabalhar da forma que a gente precisar, né, fazer a apresentação. Pois é, e esse, como eu já comentei, né, que o CPNI Web ele já está próximo de ser, né, descontinuado, esse site aqui, já está prestes a ser lançado um outro site, que é até deram o nome para ele, que é CPNI Gestão, para a gente estar acompanhando esses dados, né. A gente espera, né, que seja um site, né, com mais qualidade da informação, né. Mas, por enquanto, é CPNI Web. Aí, vou fazer uma outra simulação aqui por regional. Selecionar aqui a regional de Açailândia e um município. Espera aí. Sem passar muito tempo sem mudar as opções, né, o site expira aqui. Pronto. Aí só vou pedir para pesquisar. Está aqui, ele vai mostrar só o município de Açailândia, a situação, né, mensal de cada vacina. Apesar de a gente não alcançar, né, as metas, mas a informação melhorou, né, consideravelmente, né.
esses dados de cobertura em alguns municípios. Ó, e nenhuma vacina conseguiu a meta aqui de 90 ou 95. É, em relação também, no caso aqui de doses aplicadas, porque esse relatório de cobertura vacinal, ele só avalia, né, as crianças. Já doses aplicadas, a gente pode estar consultando outras vacinas, né? Adolescentes, adultos, idosos, outras estratégias. É bem semelhante ao anterior, né? A gente vai só estar definindo aqui os campos, né, de regional, município. Selecionar aqui só um município. Vamos ver aqui, Barra do Corda. Olha, ele tem uma opção bem aqui de você estar visualizando por sala de vacina, ó, estabelecimento de saúde. Para identificar, né, qual é a sala que está realmente, né, aplicando mais vacinas. Ou consolidado do município mesmo. Aí relatório deixa tudo marcado, né, situação, conforme a necessidade, né, dos dados que vocês querem extrair, vocês vão estar marcando, né, ou desmarcando. Sistema de origem, e aquela questão, né, residência ou vacinação. Por padrão aqui, ó, já vem vacinação, que são as doses aplicadas, né, por sala de vacina. A gente seleciona aqui um exemplo, um imunobiológico. Aí tem as estratégias aqui, rotina. No momento agora é só rotina, né? Deixar tudo selecionado. E a questão do período, ele pede só o ano e o mês de início. Ele só vai gerar a informação no período de 12 meses. Mais do que isso, tem que ser um ano de cada vez. Ó, 2022, mês 1. 2022, mês 12, né? Aí tem a opção de você definir o tipo de dose que você quer saber. Ó, não selecionando nenhum campo, o sistema ele vai mostrar todos esses dados. Faixa etária, doses, estratégia, pesquisa. Aí tá aqui a planilha, ó. Barra do corda, penta, tipo de dose, estratégia e faixa etária, né? De menor de ano até 6. Aí tem um total, ó, em 2022, que foram registrados 3.662 doses. Também é possível estar jogando para o Excel, né? Fazer a apresentação. Além da gente ter, né, o CPNI Web e o Tabnet, né, como fonte de informação, nem sempre eles são atualizados simultaneamente, né? E a gente sempre vê uma pequena divergência, né, entre um sistema e outro. Tem esse atraso aí de atualização dos dois sistemas. E o Tabnet, ele também é interessante para a gente estar montando, né, séries históricas, né, de determinadas vacinas, o que o CPNI não fornece, né. Ele é bem mais simples de a gente estar utilizando. E aqui no site do CPNI, ele pode estar direcionando a gente, né, para extrair essa série histórica. Aqui na parte superior, né, do menu, cobertura vacinal, doses aplicadas. Pois é, ele é mais indicado para a gente estar fazendo essa série histórica. E também aqui no Tabnet, a gente pode estar extraindo a população, né, atualizada, né? A gente sempre tem município pedindo, né, onde tirar esses dados de populacional das metas, né, de cada município. Então, no Tabnet tem como a gente estar extraindo esses dados atualizados. Eu até deixei aberto aqui já a página, ó, do Tabnet. Aqui é o link para a gente poder consultar a população, né, residente. Né? Estimativas populacionais, 2000 a 2021.
Então, o município que está querendo já adiantar umas estratégias, né, para fazer busca ativa, né, para melhorar as coberturas vacinais, já, já pode estar definindo isso aqui, né. Vou selecionar aqui um município. Município e faixa etária. Ó. Você pode definir na linha o município, coluna faixa etária, o ano, no caso 2021 mesmo. Aí, unidade da federação a gente não precisa nem selecionar. Basta vir aqui em município, clica nesse campo e digita o município, né? O seu município. Barra, corda. Aqui ele vai mostrar todos os municípios do Brasil. Seleciona. E bem aqui, idade simples, a gente vai estar definindo qual a faixa etária, né? Que a gente quer saber população, ó. Tem de 0, né, até 80 e mais. Aqui ele vai estar gerando todas as faixas etárias e também tem os intervalos, né? Aqui em faixa etária 1, faixa etária 2. Tipo assim, ó. Faixa etária 1, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos. Então o sistema ele já vai mostrar os dados populacionais, né, de cada município nessas faixas etárias aqui, ó. Vou selecionar aqui idade simples. Um exemplo aqui, até 18, um exemplo. Aí peço para mostrar. Aí o sistema já me gera, já mostra aqui, ó, de 1 ano até 20 anos, esses dados. A população Melhor, pode né? estar indo, né? Desliga aqui. Não, desliga não. Pode estar extraindo aqui, ó, no Excel, mostrar em mapa, esses dados populacionais. Desliga. Bem aqui, ó. Até esse momento aqui, tem algum município querendo fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Silvio, só uma pergunta em relação a esse relatório. A gente consegue puxar doses aplicadas por estabelecimento, em vez de ser só um geralzão do município? Sim. Gabinete? Não, no Tabinete é mais por município mesmo. Por estabelecimento de saúde é no CPNI. Mas é porque lá no CPNI ele só me dá até 4 imunobiológicos, não é isso? Ele é realmente bem Eu teria lembrado. que puxar vários relatórios. De uma forma geral, eu não consigo, então. Realmente o CPNI ele tem esse limite, né, de imunobiológico, né? Foi bem você ter lembrado. Então, se você selecionar mais de 4, o sistema ele não vai gerar essa informação. Então, o Tabnet é só o consolidado do município. Porque quando a gente define bem aqui, ó, visualizar por estabelecimento de saúde, só que dá mais trabalho, né, para a gente estar gerando, só de 4 em 4 vacinas. Mas é uma alternativa. Pois é, era bom se tivesse de uma forma geral, porque a gente conseguiria extrair de uma forma mais detalhada por estabelecimento de saúde, até mesmo para a gente ter uma noção da necessidade mensal deles por estabelecimento. Mas aí, para a gente ficar puxando de 4 em 4, dá trabalho demais, quem tem várias salas de vacina. Exato. Ó, além do relatório de cobertura vacinal, né, o Tabnet tem os doses aplicados. Cada um deles tem um recurso a mais ou a menos, né, em relação ao outro. Então, eu vou acessar esse bem aqui de doses aplicadas. Olha, já vai abrir a página do Tabnet. No campo de linha, o máximo que ele vai mostrar aqui é município, né, regional de saúde, macro-regional. Não tem a questão de estabelecimento de saúde. Se você quiser extrair todos os imunobiológicos, nem na linha e nem na coluna. Então, é no CPNI. Eu espero que no próximo sistema, né, já venha esse tipo de relatório diferenciado, né, com mais facilidade de a gente extrair os dados.
porque tem um... Quando eles lançaram agora o CPNI Boa para... tarde. Oi, boa tarde. Alguém quer fazer uma pergunta? SUS ele já dá dose aplicada, ele já está dando um relatório de dose aplicada por imunobiológico. Aí Não, lá você pode selecionar o estabelecimento também. mas você está falando do CPNI? Não, estou falando do SUS, do PEC, na verdade. Ah, sim. Também tem Porque essa... no CPNI está sendo informado, os municípios estão informando só as doses que são campanhas que são realizadas no hospital, não é isso? Que é BCG e hepatite B. As demais vacinas de rotina, tudo é no SUS. Não. Todas as vacinas que são digitadas no SUS vão para o CPNI. Pois é, mas eu estou falando no SUS em si, pô. No SUS em si dá para puxar o relatório das aplicadas. Sim. Porque das UBS. Correto. Exato. Um relatório bem, né, simples assim, mas dá para a gente estar acompanhando. Realmente, bem lembrado aí. Silvio, Oi. é Ivone, aqui de Imperatriz. Boa tarde, Johnny. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Complementando o colega aí, no PEC SUS gera realmente esse relatório da dose aplicada. Porém, para a gente que já usa esse CPNI aí para gerar o relatório de informações recebidas pelo CPNI, após consolidado em rede nacional, ou seja, transmitido, né? O único problema do CPNI web aí é porque a gente demora, como eu acho até que você citou bem no início, demora muito para a gente receber essas informações do PEC. Se a gente receber simultaneamente, mensalmente, a partir do dia 14, como os técnicos do PEC informam, que é para ser, né? Era o que deveria, mas a gente não recebe. Então, o que o colega pontuou aí, a gente gera o relatório lá no PEC. A gente tem, por exemplo, 1.000 doses, no geral, produzidas no mês. Quem tem 38 salas, como a gente, vinculada ao PEC, né? O SUS. Quando a gente gera esse relatório lá, a gente tem um quantitativo X. E a partir do dia 14 a gente não consegue receber, a gente percebe essa disparidade, ou seja, essa divergência, diferença de dados. A gente não consegue produzir um relatório no CPNI aí, ou no Tabnet, por exemplo, se a gente precisar, que esteja coerente de acordo com o que a gente produziu no mês X. O único problema e falha que eu vejo de divergência é porque o CPNI não recebe esses dados produzidos lá no PEC Tempo hábil, né? num tempo adequado. Tem aquele atraso, a gente tem que esperar o sistema, né? Validar todos os dados, e nem todos os dados vão ser validados. Porque, por exemplo, isso é um atraso muito grande. A Socorro, por exemplo, para ela produzir o relatório quadrimestral dela, é uma dificuldade, porque ela não tem as informações validadas lá no CPNI e a gente tem no PEC. É complicado isso aí. O ruim, assim, o atraso, maior atraso, em termos de Brasil, que eu vejo é isso. Essa divergência, essa falta de... Foi recorde, né? 2022. É isso. Obrigada, Silvio. Eu estou esperando, né, que essas novas plataformas aí, essas novas páginas do CPNI ajudem a gente. Venham com um processamento mais, né, rápido, né? Isso. Para estar avaliando. Olha, janeiro, a gente já está em fevereiro, já não tem informação nenhuma. Não tem. Tem informação de novembro, por exemplo, que não caiu ainda. E quando cai, é parcelado. 5 doses, 3 doses. Se a Socorro gerar 3 durante a semana, que ela está até assistindo aí também, ouvindo. Se ela gerar um relatório semanalmente, nas mesmas salas de vacina, de segunda a sexta, todo dia sobe 2, 3, 4, 10, 15 doses. Dessa forma, a gente nunca conclui o relatório.
Isso mesmo. Aí quando vai atualizar, já é outra informação. Pega os dados Isso, 90 dias depois. no mar, né? Obrigada, amigo. Não, fica à vontade. Mais algum município com algum questionamento? Para a gente continuar aqui falando desses relatórios do CPNI Web, Gabinete. Não está disponível para 2023 não, né, Silvio? Por enquanto, não. Né? É bem provável que eu acho que só lá no final do mês que a gente já vai conseguir estar acompanhando o mês de janeiro, né? Outra coisa, Silvio, 2023 está disponível aí no Tabnet para poder saber a população para ser vacinada? Eu vou arriscar bem aqui, porque até 2 dias atrás não tinha informação nenhuma. Vou gerar bem que é uma planilha de 2023. Vamos olhar, a gente já tira essa dúvida. outra coisa, Silvio, eu não sei se já normalizou, mas os pacientes faltosos não estavam saindo. Estava travado a data para a gente selecionar lá o período, no caso. Na verdade, aquele relatório, ele sempre foi daquela forma, né, de faltosos. O próprio sistema, ele vai estar, né, que antes você conseguia mudar essa data, por acaso? Tinha uma data que a gente botava, a partir de quando, tal, separava, aí ele entrava, ele puxava, tava puxando normal, aí do nada ficou assim. É outro relatório também que ele não está sendo atualizado também assim de forma, né, tempo hábil. Para fazer busca, né? Silvio. Tá me ouvindo, Silvio? Ouvindo. Pode falar. Cosme, aqui de São Francisco do Brejão. Opa, pode dizer. Aí, nessa aí, no relatório aí do Tabinete, eu estou selecionando o município, mas eu observei que tu disse que tem por faixa etária e não está aparecendo para mim o campo faixa etária. Tem só ano, imuno, capital. É o último campo. Pois é, não está aparecendo para mim. É a última. Talvez você tenha acessado o relatório de cobertura. Eu estou acessando as aplicadas. Como eu falei, é diferente. Aqui, gabinete e cobertura, tem doses aplicadas e taxa de abandono. Atualizar por faixa etária. Doses aplicadas? Isso, doses aplicadas, o relatório. Vou selecionar aqui, menu adiante. Apareceu, porque eu estava na cobertura. Isso. Eu vou gerar um relatório no município, faixa etária. E 23. Já tá medidas, doses aplicadas, né? Aí o 2023, como os colegas estavam falando, não tem nada disponível para a gente ainda, é isso? Parece que já tem dados aqui, mês de 2023. Aí, seleções disponíveis. Aí eu tenho que selecionar novamente aqui o município, né? Sim, você seleciona lá na linha, né? Você vai clicar... Deixa eu voltar aqui. Eu coloquei. Lá na linha é município, né? Isso, aí eu digito o nome do meu município, né? Aí lá onde tem seleções disponíveis, você vai procurar o nome do teu município. Não Pronto, precisa definir o estado, não. Selecionei ele. Aí aqui, como é que eu faço esse gráfico? Eu coloco nenhum, de linhas. Sim, tem esse recurso aqui a mais, né, na internet, para quem não sabe, né, não conhece, ele também gera, além de gerar aquelas tabelas, planilhas com as informações de cobertura das aplicadas, o sistema também ele monta para você os gráficos, né? Já vem pronto esse gráfico para precisar fazer uma apresentação, né? Você só tira esse gráfico do Tabnet, né? Aí se eu deixar marcado aqui nenhum, ele fica tipo linha, não é isso? Só apresentação, só a planilha, só tabelinha. Certo, agora deixa eu entender bem aqui. Eu puxei um relatório aqui de 2023. Tem informação? Doses aplicadas por faixa etária. Aí, como é que eu vejo o nome do imuno? No caso, é em cima. Olha só a planilha que eu gerei. O nome dos municípios do lado esquerdo, né? Aqui da tela. E em cima, os imunobiológicos. Talvez você não tenha selecionado esse imunobiológico. Lá na linha. Na coluna. Na coluna, né? Quando você clica em imunobiológico. Vocês podem montar a planilha da forma que for, né? Conforme vocês querem. Eu acho que como eu não cliquei, apareceu só doses aplicadas, faixa etária, segundo o município, aí apareceu só a quantidade de meses, né?
Menor de 1 ano, 10 anos e o total. Ano 2023. Eu vou mexer mais aqui para mim ver qual é o nome das... Pois é, ó, a partir desse momento aqui, a gente está tendo de mostrar esses relatórios, é sempre bom, né, vocês já estarem tentando, né, acessar o site, né, gerar essas planilhas. Hoje eu me conectei pelo celular e abrindo no computador já praticando, porque só teoria, eu mesmo sou ruim de teoria. Porque, às vezes, algum município me solicita para a gente algum dado e nem sempre está disponível para dar esse dado naquele exato momento, né? Você tendo acesso a essas ferramentas aqui, né, já tira os dados na hora. Pois é, ó, pode continuar. Já tem informação no mês de janeiro, né? Da rotina, menor de ano. Ó. O total estado já está somando aqui na polio 535 doses. Ó, foi atualizado dia 8, né? Já. Mas a maioria dos municípios ainda não tem informação nenhuma. Silvio. Oi. Joseísa, aqui de Itapecuru. Deixa eu te perguntar. Aí na coluna, em cima, quando seleciona imunobiológicos, para aparecer a dose igual o colega está perguntando, lá embaixo, em seleções disponíveis, tem imunobiológicos lá embaixo, onde vai aparecer toda a lista de imunobiológicos. Isso, eu estou mostrando aqui na tela. Isso. Então, a gente tem que clicar no município e no imunobiológico. Não, no caso aí, vocês vão extrair só os dados do município de vocês, vocês podem mudar essa linha, sugerir um outro, né? Uma outra variável. Pode ser ano, né? Mas, certo. Viu? Certo. Eu coloco o município aqui para agir para mim. Senhor, essa opção com faixa etária só aparece para ti, é? Ó, faixa etária vai aparecer só em doses aplicadas. Eu estou no relatório de doses aplicadas. Cobertura não tem, viu? Talvez você tenha acessado de cobertura. Valeu. Boa tarde. Ó, aí, voltando bem que, antes de alguém fazer a pergunta, concluindo aqui a pergunta da Joseise, aqui em imunobiológico, você pode selecionar mais de um de cada, né? No caso aqui, eu vou selecionar, ó, BCG, febre amarela, BCG, cadê o comando aqui? Pronto, BCG, febre amarela, ó, hepatite, aí vai. Os imunos que vocês querem informação, vocês vão estar selecionando, né, individualmente, ó. Pólio, VOP, VIP, aí ele vai mostrar todos esses imunobiológicos aqui na planilha. Não precisa ser um de cada vez, não. Então, o comando aqui no teclado que vocês vão utilizar, né, para selecionar mais de um imuno. Pode perguntar. Boa tarde, o Elbert de Açailândia. Boa tarde a todos. E aí, Elbert? Vascaíno, tudo bom? Vascaíno, eu queria só fazer uma pergunta em relação ao PEC. Só uma dúvida. Lá no PEC, há alguma ferramenta que já possa corrigir ou excluir doses lançadas? Sim, ultimamente é o que a gente tem mais recebido esse questionamento aí, né? Teve uma atualização do PEC, né? Tem um bom tempo, né? Que incluiu esse recurso de excluir registro, né? Lá no PEC. Mas não existe aqui, não existe em lugar nenhum. Vai entrar já na parte do PEC do ESUS, né? Para tirar mais uns esclarecimentos sobre essa questão, né? Até mostrar, se for possível aqui, e alguns relatórios, né? Como já, né, comentaram aqui. Eu já vou entrar no PEC já, viu? Na verdade, quem vai comentar sobre o PEC vai ser o Aguinaldo, que trabalha com a gente, comigo aqui no Conecta SUS, né? Então, ele estava participando aqui da reunião, né? Web, ele vai dar, né? Tá explicando aí com... Silvio, só antes de entrar no PEC aí, mostra aí como é que faz para selecionar mais de um imunobiológico, que eu não consegui. No teclado de vocês vão clicar na primeira vacina e no teclado Ctrl, né? Pressiona e segura, né? A tecla Ctrl no teclado. Aí vai clicando nas outras. Isso, aí vai selecionando mais de uma. Esse é o atalho, né? No teclado.
Eu observei, Silvio. Se clicar só todas as categorias, ele só ele dá o relatório de 5 imunos só. Mas no caso aqui, você pode selecionar muito mais. Porque eu abri o de doses aplicadas. O de cobertura, você pode selecionar mais de 10. Eu vou voltar bem aqui. Ó, vou acessar aqui o de cobertura. Ele já é um pouco diferente, algumas variáveis aqui. Ó, vou selecionar aqui o ano, em cobertura, né? Imuno. Selecionar aqui. Vou selecionar. Vou gerar uma série histórica, né? Só para demonstrar para vocês. Linha ano, coluna imuno. Vou selecionar aqui o município de. Vamos ver aqui. Itapecuru, um exemplo. Itapecuru Mirim. Pronto. E ó, vou selecionar BCG, hepatite B, rota, meningo, penta, pneu, pólio. Pronto. Para desfazer a seleção errada, é só clicar novamente, né, no imuno. O ano, tu usou qual aí? Eu usei vários, de 2022 a 2017. Aí vou selecionar o gráfico para ele gerar né, de coluna. Ó, aqui, ó. Essa série histórica aqui, essas vacinas, né, ó, de 2017 a 2022. Para vocês verem, né, como é que tá, né, a questão das coberturas, né, o andamento aí, ó. A gente vê que vem caindo, né, as coberturas, né, de 2017 a 2022. É muito mais fácil a gente visualizar esses dados, né? E logo embaixo tem a planilha, ó. Tem a tabela aqui das vacinas que eu selecionei, as coberturas e os anos. Aí você pode exportar, né? Tem a opção aqui, exportar para o Excel. Esse tipo de gráfico aí, Silvio, qual é a opção aqui? Coluna. Coluna. Você pode escolher, tem outras opções, ó. Tem barra, tem área, tem pizza, né? Aquele formato assim. Você escolhe o tipo de gráfico, né? Demais. Ó, já vem bem montado aqui a situação da cobertura vacinal de cada município. Aí lá no Excel vocês vão poder estar, né, alterando alguma informação, né, adicionando algum recurso a mais. Eu tô aqui só escutando, hein? Boa tarde, gente. Aqui só para me retratar. Eu tô conseguindo só escutar, porque ver alguma coisa, a imagem tá péssima. Não consigo ver nada. Visualizar a imagem também da mesma forma que ele está visualizando? Pode ser tua internet. Tá com o sinal muito baixo, né? Os demais municípios estão conseguindo visualizar bem a página aqui aberta? A imagem no computador não está muito boa, mas no celular está bem melhor. Sim, a imagem está boa. Não chega a ser excelente, mas está boa. Ah, ok. Mais uma dúvida em relação a esses relatórios do CPNI e do Tabinete? Se tu puder aumentar a tua resolução, Silvio, eu acho que melhora para os colegas. Beleza, valeu. Gente, para quem tá assistindo no celular é bom, mas para quem tá no computador tá terrível, né? E não dá. Porque geralmente as reuniões a gente usa mais o computador e tudo mais, porque o celular trabalha, né? É muito melhor. Eu prefiro sempre o computador, porque o celular é ocupado o tempo todo, ainda mais quem trabalha como coordenador de imunização. Silvio. Oi, na escuta. Tá escutando, Silvio? Boa tarde. Não, tô escutando sim, pode falar. Silvio, comparando esses relatórios aí do Tabinete com o CPN Web,
Eu verificando bem aqui meu município, na questão da BCG, no CPN Web tem a quantidade de doses, tá? E no Tabnet tem outra quantidade. O que pode estar acontecendo? Pois essa questão de validação de dados, que essas informações não são atualizadas, né, simultaneamente, né? Eu até já reforcei essa questão. Mas a gente sempre avalia mesmo pelo CPNI, né? Sempre tá um pouco quando a gente vai maior. puxar nessa questão, quando a gente vai puxar esses relatórios para avaliar essas coberturas, a gente puxa pelo CPN Web ou puxa pelo Tabnet? Qual é a melhor opção? Porque um dá uma Web. coisa e a outra dá outra. Não, todos os relatórios que eu encaminho para os municípios, né? Por e-mail e nos grupos do CPNI. Eu vejo a fonte de vocês colocarem sempre o CPN Web, né? Quando a gente vem para fazer a tabulação no Tabnet, que eu verifiquei que a quantidade de doses de BCG, ela está no Tabnet está um pouco mais do que no CPN Web. Às vezes é o contrário também, né? Às vezes está maior no CPNI. Aí o Tabnet a gente utiliza mais para ser histórica, né? Mais para avaliar mesmo é o CPNI, né? Por enquanto. Beleza, então. A gente pode estar também aqui mostrando agora. Eu vou chamar aqui meu amigo Aguinaldo, se ele estiver na escuta aí, dá um sinal. Querendo alguns relatórios, né? Lá do ESUS e questão da exclusão, né, de registro, né? Oi, na escuta? Sim, né? Escuta. Aguinaldo? Tô te ouvindo, Silvio. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Alto Alguém e bom tá me som. ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Aguinaldo. Estou ouvindo aqui bem claro. Certo. Quais seriam as dúvidas aí? Já tem um questionamento sobre a questão dos relatórios lá do ESUS e a questão do caminho, né, de excluir dose, né, de vacina lá no PEC e no CDS. Que muitos não conhecem, né, esse recurso aí, né, que está disponível há um certo tempo já no sistema. Exatamente, Silvio. Não é isso? Muitos desconhecem esse recurso aí. Eu desconheço, até porque quando você me falou que existia, eu entrei em contato com o pessoal aqui do CPD de Imperatriz e eles me explicaram como era o tipo de exclusão, entendeu? Teria que ser no mesmo dia da inserção e só com alguns tipos de login que dava acesso para excluir. Gente, com relação à exclusão de vacinas, né? Pelo menos com o PEC, que eu já fiz exclusões, né? Então, quando você vai... Quem trabalha com prontuário eletrônico, né? Para fazer a exclusão, vocês têm que colocar em atender o paciente. Quando coloca em atender, você vai... Do lado do SWAP tem histórico, né? Aí lá, no históricozinho, vai aparecer lá vacinação e do ladozinho uma lixeirinha. É só clicar nessa lixeirinha que exclui. Entendeu? Isso no mesmo dia. Eu nunca testei, né, a exclusão de vacina, por exemplo, posterior a 2 dias ou um dia após a vacinação. Isso no mesmo dia. Então, em vez de colocar em vacina diretamente, coloca em atender, né, o paciente, porque quando você coloca só para vacinação, aparece só a seringa. Você coloca em atender. Sim. Quando você coloca em atender, lá tem o quê? SOAP, histórico, tem vacinação, tem todos os campozinhos na parte de cima. Você vai no histórico, aí lá no campo de vacinação apareceu uma lixeirinha bem do lado para você pegar e fazer a exclusão. Certo. Mas aí, nesse caso aí, excluindo, você só fez essa exclusão no mesmo dia em que foi inserida, né, essa dose. Posteriormente, não, né? Assim,
Eu nunca testei fazer exclusão de dose, igual eu falei, né? Dias posteriores, por exemplo, 24 horas depois. Isso no mesmo dia eu ainda consigo fazer isso. Né? Agora, posterior, eu nunca tentei, porque nunca aconteceu com Posteriormente dá certo também. Posteriormente dá certo também. Mas o teu login de acesso é o login de enfermeiro, vacinador, como é o teu vínculo com a sala de vacina, com a unidade? O login de acesso pode ser o mesmo do vacinador, pode ser o do médico ou do enfermeiro, porque ambos também são habilitados para fazer vacinação, né? Como vocês sabem, são profissionais habilitados. Então, com o próprio perfil você consegue. Só que, igual eu falei para vocês, quando forem colocar a pessoa na lista de atendimento, que geralmente coloca lá na recepção, pelo menos aqui funciona o fluxo, correto? Vai na recepção, coloca o paciente, aí você coloca, em vez de colocar para vacina diretamente, você coloca para fazer um atendimento e não diretamente para vacina. Entendeu? Certo. Aí é onde vai aparecer esses campos, né? Do lado do SWAP tem histórico, aí vai aparecer a vacina aqui no qual você fez, dependendo do horário, e você vai lá e exclui, aparece uma lixeirinha. Certinho. Obrigada. De nada. Meu Deus. Silvio. Oi, estou aqui. Acho que o Aguinaldo ficou pelo caminho. Mas eu vou... aí a dúvida é se dá para fazer essa exclusão um dia após ter sido inserida essa vacinação, como é que a gente faz? E a outra questão é para registrar algumas situações de vacina quando a criança chega em uma idade que não está mais apta a fazer aquele esquema, tipo um menor de um ano, como eu entrei em contato contigo ontem. Entendeu? Entendi. A gente pode fazer essa questão de simulação, né, de inclusão de dose após assim, fora do esquema, em outro momento, né? Eu não essa reunião, mas na próxima a gente vai se preparar para ela. Há muita dúvida em relação ainda ao PEC. Aqui em Itapecuru ainda está sendo tratado, né? E aí ontem teve uma situação da criança de 3 anos sem comprovação vacinal e foi fazer a meningocócica, a meningocê, e não tinha a opção de colocar a dose única, só tinha a opção do esqueminha lá, primeira, segunda dose, reforço, ou de 11 anos para colocar reforço ou dose única, mas na faixa etária de 3 anos não tinha essa opção. E aí a gente está na dúvida de como fazer esse registro. Mesmo alternando lá entre o calendário, né, que o PEC mostra, não tinha essa opção, não, né? De dose única. Não tinha. Só imunobiológico, calendário vacinal completo, né? Que ele mostra 3 opções lá, o PEC, né? A transcrição da carteira, né? Para fazer a transcrição. Que é o histórico, né? Para aproveitar o momento do registro das doses atuais, né? Com as anteriores. Da carteira, né? Mas não tem a opção de colocar dose única, mesmo fazendo a transcrição. Mas é assim, boa tarde. Essa vacina foi aplicada no dia ou era atualização de caderneta? No caso, são vacinas que constavam na caderneta da criança e não tinha no sistema, é isso? Não, a criança chegou na unidade básica sem comprovação vacinal para meningocócica, para pneumo, para penta. Então, ela estava iniciando um novo esquema vacinal, porque não tinha registro, não foi encontrado no CPNI, nem no SUS, nenhum dado vacinal dessa criança. Então, ela está reiniciando o esquema aos 3 anos de idade. Entendi. Nessas situações aí, tem que ir nesse canto direito aí, outros imunos, que lá ele abre completo, detalhado, para você colocar, entendeu? Você foi nessa opção de outros imunos aí, selecionou o imunobiológico, selecionou a dose, tu não encontrou lá essa dose?
Sim, a gente foi nesses outros casos aí, mas não encontramos essa opção. Colega, você poderia, por favor, repetir a sua pergunta aí? Porque para mim falhou aqui, para eu poder entender, se possível. Sim, no caso eu que você está falando? José, Não, a colega, ela tinha feito uma pergunta. Ah, tá. Assim, ontem chegou uma criança de 3 anos numa sala de vacina e não tinha registro vacinal. Aí a gente procurou aqui no CPNI, procuramos no SUS, algum registro de doses anteriores, não foi encontrado. Então, essa criança tem que iniciar o esquema. Aí foi feito a primeira dose de penta, e no caso da meningocócica, que ela teria que fazer dose única, porque já é maior de 1 ano, né? Não tem essa opção para colocar no PEC, né? Só daria para a gente colocar a partir de 11 anos de idade, a não ser que a gente fosse pelo CDS para registrar essa informação, mas a gente não tentou fazer no CDS. Tem contato com o Silvio essa informação, entendeu? A gente tem muito, aqui a Ivone de Imperatriz. Esses casos aqui em Imperatriz são frequentes, Aguinaldo e colega, e todos que estão presentes na reunião. A gente recebe alguns casos semelhantes, né, de pessoas que perderam vacina, etc. e tal. O que eu estou fazendo aqui? O que eu orientei para o pessoal das salas de vacina? Quando chegar esses casos para eles, a primeira coisa que eles vão fazer é marcar esse quadradinho aí de calendário completo. Somente após eles marcarem esse quadradinho de calendário completo, se não aparecer a opção que eles estejam precisando no momento para realizar o atendimento daquele paciente, com aquele caso, aquela situação, aí é que eles vão até em outros imunos. Mas no CDS a gente não orienta justamente porque a gente tem perdido algumas informações nessa opção, colega. No caso da DTPA, por exemplo, e HPV, nos casos especiais, a gente só consegue fazer, por exemplo, a segunda, terceira dose de HPV, nos casos, aliás, a terceira dose nos casos da HPV, em casos especiais, por exemplo, só se a gente for em outros imunos é que a gente consegue digitar a terceira dose. No caso da DTPA, da gestante, mesmo a gente colocando em calendário completo aí, só aparece a primeira dose, a primeira opção de primeira dose, mas nem sempre a DTPA da gestante, por exemplo, ela vai ser primeira dose. Às vezes ela pode ser segunda, pode ser terceira e pode ser reforço. E nesses casos a gente só tem essa opção lá em outros imunos. Então, assim, o PEC poderia estar atualizando essas situações para facilitar, porque o sistema, ele é bom. O sistema PEC, ele não é ruim, é um sistema bom. Mas o único problema, como eu sempre relato, é que ele não conversa adequadamente, às vezes, com as opções de dose, ele não é atualizado. Tipo assim, houve uma atualização no calendário nacional de imunização, por exemplo, de vacinação, do grupo X. E o PEC, ele não é atualizado de imediato. Daí a gente começa a vacinar, foi o caso da última campanha que teve de atualização de carteira, era para a gente atualizar o histórico vacinal dos adolescentes, por exemplo, e a gente não tinha como digitar meningo C para as crianças de 10 anos, a CWY, enfim. Uma das falhas que eu acho é que o sistema ele não anda paralelo ao calendário. Então, isso dificulta muito, porque depois que a gente já digitou a dose, já vacinou e digitou,
para a gente conseguir atualizar essas informações, validar, só se o Ministério mesmo receber reclamações, né, solicitações dos estados e regionais, informando que o sistema está desatualizado, mas que os municípios, por exemplo, vacinaram adequadamente de acordo com o recomendado. Então, a gente vem tendo esses problemas aí. Eu venho acompanhando já há um bom tempo, e eu até comento sobre isso sempre. Isso já se tornou até uma fala, assim, repetida, né? Enfim. Agora. Gente, boa tarde. Só a colega terminou? Já sim. Obrigada. Com relação ao que a colega falou, né? Sobre a questão de botar a dose única. Varia muito, porque existe N situações, existe pessoas, quando você lança dentro do PEC, que realmente aparece a meningo C, primeira, segunda dose e primeiro reforço. Porém, existe outras pessoas, quando você já lança, fala assim, meu Deus, por que da pessoa anterior que eu lancei aparecia e nessa não aparece? Tem delas que já aparece segundo reforço, tem delas que aparece única. Inclusive, foi até um dos questionamentos que eu levantei para Silvio, nesse período agora da meningo C, que todo mundo estava tomando, né, os profissionais da saúde e tudo mais, só que aconteceu o profissional da saúde que aparecia a única, mas teve profissional da saúde que não apareceu no PEC a dose única. Aí o que eu fiz? Eu lancei via CDS, né? Porque assim, eu esperei uma solução e é o que a colega falou. O sistema ele é maravilhoso, o PEC, porém ele não acompanha diretamente as diretrizes de atualização vacinal. E, gente, ó, com relação ao que também foi falado agora há pouco, né, que eu falei para vocês, que eu não sabia de certeza se tinha como excluir idosos registrados anteriormente. Dentro do PEC tem sim. O processo é conforme eu realmente disse. Eu acabei de abrir um aqui para me testar, né, um calendário, e eu fiz o procedimento que eu expliquei para vocês. Inseri a pessoa, do lado da folha de rosto tem o SOAP, fui no histórico, aí eu estou vendo aqui uma criança que tomou vacina, por exemplo, dia 6 de setembro do ano passado, e lá aparece realmente excluir atendimento, a lixeirinha. Então, no caso, pode sim excluir vacinas feitas anteriormente, viu? Acabei de abrir aqui para me confirmar para vocês. Certo. Certinho. Pode completar. Eu tenho outra pergunta também para o Aguinaldo. Então, se algum colega também souber, pode contribuir. Aguinaldo, o que eu percebo, que eu tenho percebido também, algumas situações, que, enfim, tem N orientações, mas, assim, a gente como multiplicador da informação, aqui a gente se vira de todas as formas, né? Enfim, mas em relação às doses que foi solicitada, enfim, por um programa Previne Brasil, né, que ele contempla todos os programas, né, enfim. Foi solicitado que atualizasse o histórico vacinal daquelas crianças, por exemplo, que estão na área X, na área Y, mudou e tal, ou era do município, do estado tal, e veio para o Maranhão, veio para a Imperatriz, enfim. Aí essa criança está sendo assistida pelo CRAS e tal, e aí vão fazer aquele peso para o Bolsa Família, aqueles dados lá, aquele processo todo. Enfim, se encontra crianças que, por exemplo, que precisam ser atualizadas lá no PEC, digitadas as informações, certo? Aquele registro tardio é o campo certo para a gente estar usando, para estar atualizando essas informações, corre risco de ter uma duplicidade de dados, porque, assim, tem alguns municípios que eu sei que ainda não trabalham em rede compartilhada, ou seja, a sala Y não tem acesso ao que a sala W fez. Tem municípios que ainda trabalham assim. O nosso de Imperatriz, as salas trabalham em rede compartilhada, né? Então, elas têm acesso a essas informações. Se foi vacinado, salvo e finalizado o atendimento, vai aparecer a dosezinha digitada lá. Mas a gente tem encontrado esses casos de crianças, antes de 2019, antes do sistema ser aderido, né? E
estavam atualizando essas informações dessas crianças, adolescentes. Aí, nesse registro tardio, é o campo correto para a gente estar fazendo essa atualização, mas nesse caso tem que colocar todos os dados, porque no CPNI a gente tinha como colocar registro anterior e atualizar, né? Eu quero saber se no PEC tem algum problema, tem alguma particularidade, algo que a gente possa ter atenção antes de estar inserindo essas informações de doses feitas lá no município Y, e agora está Imperatriz, por exemplo. Obrigada. Encerrei a pergunta. Tá bom, tá certo. Não vai ter problema nenhum, porque o importante é vocês estarem montando e organizando o calendário vacinal dessa criança. Tá? Se não estiver disponível no sistema, vocês podem estar lançando. Porque em algum momento, onde essa criança for tocada, direcionada para algum sistema, e lá tendo a informação, vai se observar que aquela criança foi registrado os dados dela. O importante é que vocês façam isso, se possível, né? Tiverem condições de ter esses dados em mão e poderem lançar dentro do sistema, melhor para vocês, tá bom? Até mesmo para a questão epidemiológica de estar tendo um roteiro de qual a melhor maneira de vocês estarem trabalhando, entendeu? Certo. Então, se Mas tiverem aí, essas assim, informações, vocês lançam. Não vai ocorrer a questão da duplicidade, porque uma vez lançada, a gente quer que o histórico esteja permanente dentro do programa SUS. certo. Né? Então resumo, para resumir. Nesse registro tardio, essas informações que forem digitadas e salvas nesse campinho lá, então vai poder ser visualizada pelas demais salas. Posso lavar quenta roupa, fazer café da manhã e tudo na Por qualquer local que essa criança for tocada e verificada seu prontuário eletrônico. Certo. É porque, Aguinaldo, eu percebi que algumas unidades tinham mandado atualizar, mas colocaram só a data da aplicação, não colocaram o lote, entendeu? Não colocou o vencimento desse lote. Aí eu fiquei sem entender essa situação. Porque que teve esse tipo de recomendação. Eu fiquei... Porque no CPNI não era assim. É como eu falei, o que vocês tiverem de informação que poderem estar lançando referente à caderneta da criança, né, que poderem estar lançando o sistema, vocês tentem lançar para estar sinalizado que em algum momento ela foi tocada e foi vacinada. Né. Tem casos que realmente não tem como encontrar o lote e tal, mas se puderem lançar a data que ela foi vacinada, tá bom? Pois tudo bem, obrigada mais uma vez. E Aguinaldo, boa tarde. Quem é que está apresentando na tela? Boa tarde. Sou eu aqui, é só um back teste, esse aqui. Deixa bem nessa apresentação de tela. Sim. Porque eu estou vendo aqui, por exemplo, que a preocupação está muito em... Está escutando? Estou escutando. Estou lhe escutando. Oi. Pode falar, a gente está escutando. Está escutando, né? Pois é, eu estou vendo o pessoal aqui em relação ao PEC muito preocupado com o que está no sistema de vacina. E, por exemplo, esse cadastro da Josi Nascimento, ela está só com o cartão do SUS atualizado, certo? E as vacinas que aparecem são só as que foram gravadas no cartão do SUS atualizado. Ou seja, deve ter uma preocupação com o cadastro. Porque ele tem que estar com o CPF, tem que estar com o cartão do SUS atualizado e tem que procurar lá no cidadão se ela não tem mais de um cadastro. Por exemplo, com o cartão do SUS provisório. Porque a partir do momento que a gente consegue unificar todas essas informações, as vacinas aparecem no prontuário dele. Por exemplo, essa Josi Nascimento, ela pode ter vacina registrada em CDS no CPF
e que não vai aparecer nesse prontuário dela, porque o CPF não está conjugado aqui com esse cartão do SUS atualizado. Isso. Agora você falou tudo certo aí. Então, a base principal é o quê? É o cadastro. E aí o que acontece? Se não fizer essa regulamentação, essa organização e atualização dessas informações, visualizando a questão do cartão SUS, se está atualizado, se é o novo ou versão antiga, e o CPF vinculado ao cartão SUS, não vai adiantar nada, porque você vai fazer um retrabalho de registro e o que acontece é que você vai estar sempre registrando outras informações para pessoas, a mesma pessoa, sendo que em códigos diferentes de visualização, que é justamente o CPF e o cartão SUS. Então, a unificação desses registros é de fundamental importância. Quem trabalha com o PEC tem justamente a facilidade de resolver essa situação. Agora, quem trabalha no modo CDS, infelizmente, a gente vai ter um percalço aí para ser organizado, tá? Isso base desde o cadastro. Então, o cadastro é a base de tudo. Referente à questão do vínculo domiciliar, né? Juntando toda a família, os demais membros, ao responsável. Então, a gente tem que estar organizado esse registro. Eu sempre falo, sempre repassei para a Sil, e nas outras webs que já tiveram reuniões, sempre digo que a base de tudo para se ter a informação correta do sistema é tendo a base organizada. Se não tiver organizado, infelizmente vai ter faltando os dados. Como você pontuou, justamente nesse cadastro ela não tem um CPF, tem um cartão SUS. E se ela tiver o cartão SUS anterior e não for unificado, né? E se foi já vacinado dentro do CPF? Então são justamente esses entraves que tem que ser feito, corrigido para poder ter a visualização correta da informação da qual você deseja dentro do PEC. Ele necessita, para registro de informações, que a base esteja organizada, né? A gente sabe isso pelo Previne Brasil, ele vem colocando de pé inicial a questão dos cadastros, né? Vocês lembram que a gente teve esse primeiro momento que foi que a organização e a atualização das informações cadastrais, que ela é constante, né? Não é feita apenas uma vez por ano, ela é constante. A gente sempre há um movimento de pessoas, de cidadãos, e a gente tem que fazer essa atualização, buscar que essa informação seja correta e coerente, tá bom? E Agnaldo? Estou lhe ouvindo, meu chefe, estou lhe ouvindo. A Denise disse que só mexe aqui botou no chat que só mexe com CDS, mas eles já podem estar corrigindo isso através aqui do cidadão, do PEC. Seria bom porque quando eles começassem a usar prontuário eletrônico, as informações já teriam correta, porque nossa base é o cadastro. Isso. O que acontece? Hoje eu acredito que a grande maioria dos municípios estejam trabalhando dentro do PEC online, dentro da secretaria, né? Já nessa plataforma de unificação, de estar interligado em uma única máquina só. Então, facilitaria justamente essa questão de estar visualizando essa situação do cidadão, poder estar fazendo esse acompanhamento, se quantos registros a pessoa tem, né? Teve uma situação direcionada a um município que a gente verificou, referente à questão do Previne Brasil, a gente verificou que uma gestante, ela ia estar fora do primeiro indicador, que são as 6 consultas, né? Ser captada antes da 12ª semana de gestação e ter as 6 consultas. Mas por quê? Porque no meio do processo de gestação dela, houve atualização. Ela era consultada com o cartão SUS, houve uma atualização de registro de acompanhamento, onde foi passada a acompanhar com o CPF, mas só que as informações não unificavam. E apenas foi identificado o quê? Que no registro, né, de informação dos cadastros dela, houve um nome trocado, sendo que era a mesma pessoa. Então, para vocês observarem que são N situações que acontecem
durante esse processo de verificação e acompanhamento de atualização das informações, que a gente tem que estar atento, né? Às vezes é apenas uma letra que vem do nome trocado, né? E aí quando é feito o registro com o CPF, que é o nome correto, e aí é feito e verificado que o cartão SUS está com o nome abreviado, uma letra não estava certa, era um N e estava um M, entendeu? Então são situações que a gente tem que estar acompanhando, né? Hoje em dia a gente sempre diz, a pessoa que trabalha com o SUS, ele tem que estar monitorando, verificando. O SUS, como todos vocês já falaram aí, é uma ferramenta muito boa, mas a pessoa tem que estar de cabeça dentro do SUS mesmo para poder estar verificando, vendo as inconsistências, né, acompanhando as duplicidades, para poder retirar, e aí o sistema, sim, trabalhar corretamente com a migração das informações e fazer a unificação. Tá bom? Aguinaldo, boa tarde. Eu preciso da Tailândia. Na verdade, está muito complicado trabalhar com esse programa. Uns falam que o programa está bom, outros falam que o programa ainda tem que melhorar. Na minha opinião, esse programa ainda tem que melhorar e muito, muito mesmo. Se falaram aí de atualizar o cartão SUS. Às vezes a pessoa já não vai nem para tirar o cartão SUS, quanto mais para atualizar. Foi comentado aí que se lança vacina no CPF, às vezes se lança vacina no cartão SUS e no V, A ou B. É muito difícil, esse sistema há muito que melhorar. A gente sabe que, às vezes, a mãe ou o pai não leva a criança só em uma unidade. Às vezes fica migrando. Vai na unidade A, B ou C. A criança chegou pela primeira vez na unidade, tem que se fazer aquele pré-cadastro, né? Beleza, preenche lá nome, pai, mãe, endereço, data de nascimento e assim vai. Já na segunda ida, às vezes a mãe já mudou, já está em outro bairro, ela já vai procurar uma outra unidade. Quando se chega lá, ela vai tornar a fazer o pré-cadastro. Por quê? Porque ainda ela é a primeira vez que ela está indo lá. Então, assim, está se perdendo muito tempo fazendo esse pré-cadastro, porque tem mãe que vai em 10 unidades diferentes, então tem que se fazer o pré-cadastro nas todas as 10. A não ser que eu esteja enganado, ou vincula de uma para outra, porque aqui na Tailândia é assim, se a pessoa for em 10 unidades pela primeira vez, tem que fazer tudo novamente. Aí se Certo, essa situação aí ocorre quando o município tem as bases fracionadas. Se o município tiver um servidor só com a base, isso aí não acontece, porque cada unidade que ela chegar vai conseguir acessar o cadastro dela, aquele cadastro único, entendeu? Pois é, aqui na Tailândia, Aguinaldo, aqui é servidor de cada posto, não é um servidor para todos. Aqui na Tailândia, minhas unidades, todas têm um servidor diferente. Então, não aparece, então se perde muito tempo fazendo esse pré-cadastro, entendeu? Mas não tem a opção de pesquisar pelo CPF, a pessoa não está na base de dados do município, não tem a opção de pesquisar no sistema online do governo, não na base de dados nacional, porque foi me falado que tinha como pesquisar na base de dados nacional. Tá dando muito erro essa pesquisa aí do cartão SUS. Hora funciona, hora não funciona. Entendeu? Porque eu me lembro que antes você jogava lá um ou outro e já puxava os dados da pessoa de boa. Aí parece que agora não acha mais. Não acha mais a pessoa, o cidadão. Não acha o adulto ou criança. Aí você tem que fazer aquele pré-cadastro de novo. Isso, a maioria das vezes você tenta pesquisar, quando você abre logo lá o cidadão para pesquisar, ele dá aquela mensagem de erro, não foi possível localizar a comunicação com o cartão SUS, entendeu? Com o site do CadSUS, ele aparece lá a mensagem. Aí a pessoa dá ok, aí tem que digitar mesmo as informações tudinho para poder fazer o pré-cadastro. O Silvio dá para fazer um exemplo aí, ele coloca um CPF de alguém aí que não está na base de dados desse PEC aí, pesquisa na Cadastro Nacional para ver se encontra aí. Não aparece não. Certo. Em resumo, colegas. Diga. Só uma perguntinha. As situações que os colegas pontuaram aí, acontece com a gente também aqui em Imperatriz. Porém,
a minminha pergunta é o seguinte: as salas que funcionam em rede compartilhada, que é o nosso caso, o cadastro, que é o que eu acho que é o que o colega de Açailândia está pontuando aí. Se a sala funciona em rede compartilhada, esse cadastro feito lá, já com as doses tudo certinho, deveria servir para todas as salas, de acordo com a unidade em que o paciente procurou para se vacinar. Penso Sim, mas eu que esse... no caso aí que esse de Açailândia, o que ele citou foi que as bases dele são fracionadas. Cada OBS tem uma base. Uma não consegue se comunicar com a outra. Isso, aí você poderia se comunicar se fosse com a base nacional, né? Mas como a gente viu aí, a base nacional não consegue buscar uma pessoa na base nacional, só consegue buscar na local, aí é muito complicado. Pois é, essa tua situação aí, tu vai ter que ver com o pessoal, isso aí é caso de logística, tu vai ter que ver com o pessoal da prefeitura, da secretaria, para poder comprar um servidor, para te fazer um servidor só, entendeu? Não, aqui Pois é. em Olho d'Água é bom que é só um servidor. Agora tem município que é fracionado, aí é complicado. Aguinaldo, aqui em Açailândia, todas as minhas UTS têm um servidor diferente. Aí não vincula a outra, entendeu? Não, infelizmente, enquanto a gente estiver trabalhando nesse formato fracionado, infelizmente a gente vai fazer esse retrabalho, infelizmente. É como se estivesse trabalhando com CDS em cada unidade básica de saúde, praticamente. Entendeu? Ele facilita a logística de encaminhamento dentro da unidade, mas na hora do processo de trabalho, para a gente puxar os relatórios, verificar o acompanhamento do município em si como um todo, a gente vai ter essa dificuldade, porque tem esse intercâmbio assim, que fragiliza essa questão de estar puxando a informação da pessoa, como foi falado pelo... esqueci o nome. Que lá no município, quando há um servidor único, onde registra todas as informações do município, facilita. Municípios pequenos, geralmente, é mais fácil estar trabalhando dessa maneira fracionada. Mas municípios grandes, infelizmente, não. Hoje em dia, a gente tem que trabalhar com um servidor, onde a gente garanta todas as informações e assim não tem essa perca de tempo, até mesmo para a questão de atualização de cadastro. A gente perde muito nessa questão de atualização de cadastro devido a isso. Porque faz um registro aqui, outro acolá, e aí nunca vai se estar tendo uma base sólida, unificada. Porque para quem é que organiza realmente os nossos cadastros? São os nossos agentes comunitários de saúde. Eles são a chave principal e a gente só vai fazer a questão da unificação desses registros, identificando o que é correto e o que não está, vinculando ao CFE. Entendeu? Então, se não tiver essa organização dentro do município, infelizmente a gente ainda vai bater cabeça referente a esse trâmite bem aí. Eu acho que o PEC já deveria ser, era um site mesmo, igual o site da vacina do Covid, que lá a gente pesquisa, encontra vacina até lá do Rio Grande do Sul, encontra vacina feita do Covid lá. E o PEC não, ainda está assim, caminhando para isso. Antigamente era CDS, agora ele está evoluindo, né? Eu espero um dia que fique um site mesmo nacional. Exatamente, amigo. Você falou a palavra-chave, o PEC tinha que se espelhar no programa do Covid. E você falou tudo. Eu tomo aqui uma vacina lá no norte. Se eu for lá para o sul, puxa a minha vacina do Covid lá. Eu acredito que ele já está se encaminhando para isso, porque eu acho que do sistema do Covid era um sistema beta e via vacina do Covid, na hora para outra eles tiveram que ajeitar. Tanto é que tem várias versões 1.0, 1.3, e assim foi. Eu acho que eles estão fazendo aí do vacina online. Espero que com esse governo eles tenham que fazer um sistema de vacina fora a parte do PEC, a verdade é essa. Igual era o CPI Desktop, que era um programa no computador independente de qualquer outro sistema. Aí tinha as planilhas que a gente baixava, aí lá ele atualizava o calendário nacional, porque tinha que baixar a planilha para atualizar o sistema, tudo isso. Então, ao meu ver, ou o PEC se torna online, ou então o CPI lá do Covid, ele vai se tornar o CPI das vacinas de rotina também. Ou um ou outro, mas para ficar assim, nessa base local. Por exemplo, um menino de Imperatriz, aí ele chega aqui,
ele perdeu o cartão de vacina dele. Eu vou ter que fazer um recadastro dele, sendo que lá em Imperatriz tem o cartão dele completo. Aí é complicado. Concordo, amigo. É, inclusive, eu, Ivone, eu já tinha até sugerido por várias vezes que, já que o PEC tem essa problemática, é um sistema bom, porém precisa de várias adaptações e atualização, eu tinha até sugerido que por que não colocava só um campinho lá com um linkzinho para a gente clicar, que esse link seria o do justamente desse CPNI nova versão aí, CPNI campanha, que a gente vai trabalhar também a rotina em breve com fé em Jesus. Colocava esse campinho com um atalhozinho, tanto o médico, qualquer membro da equipe que precisasse consultar o histórico vacinal, e consultava nesse campo, e também quem fosse registrar no PEC só clicava nesse campinho e registrava as doses. Eu acredito que seria uma ótima opção. Mas o Silvio disse que ele está mudando. O Silvio falou até numa reunião que até o nome do sistema novo. Ele, com certeza, ele já está imaginando isso aí. É porque tudo leva um pouco de tempo para eles organizar isso aí. É isso mesmo, mas é isso que eu estou falando para vocês. Esses campinhos aí para a gente registrar doses no PEC seria um campinho, um atalho, onde a gente teria esse acesso de registrar, e com certeza já seria no próprio sistema, no próprio programa do Programa Nacional de Imunização, do PNI, no caso do CPNI, né? No próprio sistema. Eu acho que ia ajudar bastante mesmo. Obrigada. Pessoal, tudo bom? Eu acho que já foram pontuadas as informações corretas. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou a gente pode estar encerrando aqui nossas atividades e assim ter o contato novamente um outro período? Como é? Não, Silvio? eu só queria que vocês fizessem um relatório aí e mandassem todas essas nossas queixas para o Ministério da Saúde, porque a gente é muito cobrado, tanto pelo Ministério Público, tanto como a gente sabe que os coordenadores de vacina é em cima, o Ministério Público é em cima. Tanto o Ministério Público como a população quer saber por que as metas estão baixas. Então, se não fizer um relatório aí dizendo as nossas queixas para o Ministério da Saúde, é complicado as coisas evoluir. Só reforçando aí as palavras aí do amigo, tem que se fazer um relatório mesmo, mandar para o Ministério da Saúde com essas queixas. Eu faço uma vacina hoje, essa vacina só vai aparecer na meta lá depois de 3 meses. E será se essa dose está subindo realmente? Então, assim, é muito divergente. Às vezes as metas não sobem, às vezes é aplicado, mas não aparece lá. O programa não joga o ministério, depende de servidor, depende de muita coisa. Às vezes o município está sendo penalizado na meta, não por falta de aplicação. A aplicação foi, mas não está aparecendo lá no sistema. Devido a essas transição de dose vai, dose vem, está muito complicado trabalhar e bater meta. E aí, pessoal, todos esses questionamentos, né, eu sempre estou repassando para o pessoal lá do PNI, né, nos grupos de esportes estaduais, né, já são questões já bem, não é mais nem novidade, eles estão cientes, né, que precisa melhorar muito, né, essa questão do processamento dos dados, né, o que a gente faz na prática, a gente não vê no sistema, né, e acaba sendo prejudicado, né, pelas avaliações aí, né? Justamente, o sistema em si tem sua parcela de culpa, tem, mas infelizmente tem muito erro de inconsistência, data de nascimento, entendeu? Erro de cartão SUS, às vezes. Quem faz parte da informação do sistema em si vê muito esses erros, entendeu? Então, infelizmente, o que o município tem que fazer é realmente aquele trabalho de formiguinha. Abrir um a um dos cadastros, consultar se ele tem mais de um cadastro, verificar as vacinas que foram aplicadas naquela faixa etária. Se tiver faltando alguma vacina, tem que ser inserida aquela vacina que foi aplicada e não foi registrada.
Infelizmente, é isso que tem que ser feito. Tá. Só frisar aqui, eu sou do tempo arcaico. Boa tarde a todos, meu nome é Wilk, sou coordenador de imunização aqui de Peritoró e tenho um bom tempo de trabalho, me conhece. A gente trabalha aí há alguns anos aí, desde o início, quando a gente trabalhou aí com essa vacinação todinha com CPNI desktop. E naquela época ali, é o meu pensamento, a gente era feliz e não sabia. Porque depois disso começou essa descentralização do sistema e essa multiplicação de sistemas, e aí começou os dados indo para um lado, indo para o outro, nesse ping-pong doido aí, a gente acabou ficando assim meio lesado com essas mudanças. E assim, do CPNI, né? Então logo aí. Ele teve as vantagens dele, né? Sim. Porque tinha tudo nosso controle. A gente tinha todas as informações debaixo do nosso nariz, que a gente ia lá, baixava uma planilha de quantitativo, do que precisava, onde estava faltando, onde tinha mais. Todos os relatórios tinham naquele sistema, que é o sistema que a gente trabalha hoje com ele, só a questão de movimento. Mas aí, não sei o que foi que aconteceu, que houve essa descentralização. E essa de hoje não, veio desde essa mudança que o pessoal começaram a se queixar de muitos erros, muitas coisas que não estão batendo. Rapaz, a gente, além de não conseguir as informações, a gente falta é apanhar ainda da população, porque eles não entendem, eles pensam que a gente sabe de tudo aqui, que a gente tem todas as informações deles, porque a gente pega os cadastros deles, fazem o processo de pré-cadastro, faz a vacinação, a anotação e tudo. Na cabeça deles a gente sabe. E a gente, às vezes, informa coisa que a gente nem sabe se foi ou se desceu pro sistema, se o sistema baixou ou não. Isso aí. E aí é igual os amigos estão falando mesmo. Essa questão é do relatório e tentar novamente fazer uma abertura de solução para a gente. O nosso trabalho, além de ser muito difícil, né? É muito complicado, tanto igual o amigo falou aí, trabalho comigo, tá fazendo buscativo, tá vacinando de 1 a 1, tá jogando em sistema, de estar procurando melhorar os índices municipais, né? E aí as cidades não são favoráveis, aí acaba o município trabalhando demais e recebendo mérito de menos, porque tem muita gente que pensa que os municípios não estão trabalhando, e realmente vacina sai todo santo dia. Todo santo dia a gente vacina. E, pessoal, não esqueçam de preencher a frequência. Tem muito município que não acessaram a planilha, o formulário aí, viu? Dessa primeira reunião nossa aí, viu? Não esqueçam, tá aí o link no chat da reunião. Pois é, pessoal, como eu já falei, né, então a gente sempre está repassando, né, esses questionamentos dos municípios. Colega, tá me ouvindo? PNI. Aí, como a gente tem muitas assim, demandas para a gente estar repassando para vocês, né, em relação ao sistema, conforme vai acontecendo as reuniões, né, mensais, a gente vai estar reforçando certas questões, falando de novas questões, né, novas partes do sistema, sempre naquela repetição, né, para tentar minimizar, né, esses probleminhas em relação ao sistema, né, dúvidas, dificuldades. Ô, Silvio. Oi. Só pontuando alguns pontos que os colegas colocaram sobre o relatório, que é a maior dificuldade nossa, é sobre esse compartilhamento mesmo de uma unidade. Eu faço uma vacina aqui na minha unidade, aí lá na outra unidade, ali no outro bairro, e o paciente vai lá eles não conseguem verificar aquela vacina que eu tenho aqui, certo? Aí, no caso, essa UBS teria que acessar, né, o CPNI Web. Não, fala assim, é sobre o questionamento dos outros colegas, para colocar no relatório aí, para os executores, né, do PEC, das atualizações, se eles pudessem criar um campo para a gente compartilhar nossas informações. Que a gente, que ela fosse com todos os outros aqui, ela estava relacionada à questão da festa.
Porque ela é desse tipo, amiga. Ela quer folia, entendeu? Tipo, como os agentes falaram. Engano. Tu ligou pra Rê? Liga aí pra receber. Liguei pra ela não me atendeu. Onde é que faz a votação? A lista de chamada não vê. Liga. Né? E vai lá com ela. É até melhor. E aí eu pego lá e já vou na costureira. Justamente, Bom, é melhor mesmo. Ô, Silvio, onde é que eu assino a lista de frequência? Eu não estou sabendo. Agora, se a gente te ligar, tu não atende. É isso mesmo, né? Eu vou pegar minha chave já. Uhum. Tô zangada demais. E eu não tenho paciência hoje pra ser na Catarina. Depois de tudo. Liga, é uma sacanagem. Se precisar alguém me der pra ajudar. Olha, ó. Uma das meninas. Ah, Rita, ela tá com alguém dentro. Porque não quis. Foi. A amiga, ela tá zangada com a situação. É. Agora, por que ela pegou? Ela já tava com isso. Tava. Ela tá com alguém dentro Gente. do carro. É uma mulher, acho que é a Poliana. Oi, pessoal. Boa tarde novamente a todos. Que bom que a gente teve esse primeiro momento, né, da nossa reunião de atualização do sistema de informação. Cosme, seu áudio está aberto. Hanna, seu áudio está aberto. Ela lá na frente, todo mundo ela te dá. E agora que eu liguei, que não é mais interessante eu pegar em outro lugar, ela não tá nem aí. Ela vai ficar me enrolando aí amanhã. Hanna. O babado tá toda hora, estão abertos. E a galera tá escutando aí quietinho. E aí ela pega e devolve o que ela pegou. Exatamente. Então, gente, eu quero agradecer a participação de todos, tá certo? Eu acho que foi uma reunião bem produtiva. E eu penso que o formulário que está sendo agora, Hanna. Tá baixo. E é uma vez na semana, não ia prejudicar em nada. A amiga, ela presenteou a Dani. E para Samara, ela não disse nada, amiga. A Rose me disse isso. Só quem falou foi a Rose, que apresentou. Hanna Laís. A Samara, a única coisa que disse foi... realmente foi uma atitude inadmissível mesmo, doutor, eu admito. E a gente não tem como... consegue desligar o áudio dela. Quem criou a reunião consegue desligar o áudio dela. E ficou por isso mesmo. Eu não tenho acesso a isso. Eu tenho que falar com a TI para ver se a gente consegue ter acesso. Eu quero saber onde eu faço assino a lista de frequência. Cosme, vai lá no chat. No chat onde faz a mensagem. Lá tem um link. Não, ele só foi-se embora. Ele não disse nadinha para nós. E Alex, na próxima vez, tu pede para criar reunião para poder ficar silenciando o pessoal aí. Melhor. Não, isso a gente vai fazer. Então, pessoal, esse formulário que a gente já está elaborando, ele vai ser interessante também, porque eu vi que vocês deram muitas sugestões, e essas sugestões, elas são válidas, e a gente precisa disso para que a gente melhore a nossa comunicação e a nossa informação. Então, é importante a gente estar aí, né, pegando as sugestões de vocês para a gente poder fazer da melhor forma possível, e trazendo mesmo até para a base nacional, porque tem coisas, é claro, né, que nós temos como estar solicitando oficialmente para a base nacional, já trazendo aí as sugestões de vocês, né, dos municípios que estão aí no território, né, realizando toda essa demanda, né, dos sistemas de informação. A gente, no próximo mês, a gente vai estar junto novamente, eu espero já trazendo para vocês uma nova perspectiva a respeito, né, do que a gente já está traçando aí de melhorias, assim também como o CPNI Covid, que a gente vai estar trazendo informação na próxima reunião, e também falando sobre o novo painel estadual de Covid, da vacinação Covid-19. Então, fica aí os nossos agradecimentos a todos os coordenadores municipais, a todos os técnicos que participaram, técnicos de informação, as regionais, o coordenador das regionais, que também mobilizou junto conosco esse momento, ao Conecta, né, que esteve presente, obrigada, Silvia, Aguinaldo, Cunha,
Obrigado, porque essa parceria aí para a vida inteira, eu digo assim, né? E o DCDI, que está aqui junto. Obrigada a todos que participaram. E qualquer coisa, a gente vai estar se comunicando, né? Silvio tem aí o grupo dos técnicos, né? Dos TIs, então a gente vai estar trazendo as novidades para vocês.